Olá, aluninhos, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Augusto, eu sou do quarto de formação de docentes e eu tô aqui para apresentar uma aula para vocês, certo? Bom, hoje eu vou apresentar uma aula aqui de português. A gente vai falar sobre uma matéria de revista, certo? E essa matéria de revista, ela fala sobre o dinheiro, certo? Bom, então primeiro eu começaria com uma pergunta com vocês. Como vocês acham que era negociado as mercadorias na antiguidade, antes de ser inventado o dinheiro, né, o nosso real, por exemplo? O que vocês acham que eles usavam como uma espécie de moeda de troca? É isso mesmo. Bom, uma delas era o sal, porque naquela época não havia geladeira, certo? E não tendo geladeira, não tinha como conservar carne, não tinha como conservar comidas, nada assim por muito tempo. E o sal, ele foi um grande aliado nisso, porque se você temperasse a carne com muito sal, você conseguiria secar a carne e ela duraria mais tempo, certo? E isso foi usado como uma espécie de moeda de troca também, né? Fazendo do sal essa moeda de troca. Também temos o açúcar, que ele foi oficialmente uma moeda de troca, né, lá na antiguidade. Você comprava as coisas com o açúcar, certo? Como hoje em dia compramos com o dinheiro, vamos lá, até o valor, demos o valor. Naquela época era com o açúcar. A pessoa ia, comprava uma coisa, valia tanto de açúcar, e essa outra pessoa dava esse tanto de açúcar e levava o material que precisava. Certo? Bom, pessoal, vamos nessa agora ler a nossa matéria de revista. Vamos lá? De olho no dinheiro. Repare nas cédulas e moedas de real, elas estão cheias de símbolos e nem todo mundo sabe o que elas significam. Olha só. Quem será? Quando você pega uma nota de real, a primeira figura que chama atenção é um tipo de escultura sem olhos. Trata-se de uma efígie, ou seja, a representação da imagem de um personagem real ou imaginário. Nas cédulas do nosso dinheiro é a representação da República. O quadro A Liberdade Gulando o Povo, 1830, de Eugène Delacroix, serviu de inspiração. Bicharada Nacional. Além da figura da efígie, as notas de real trazem animais que variam de acordo conforme o valor. É uma homenagem aos bichos brasileiros e um alerta para a preservação deles. Vamos ver em detalhes. A de R$ 2 traz a tartaruga de pente, uma das 5 espécies de tartaruga dos mares brasileiros, está ameaçada de extinção por causa da caça, e vive em recifes de coral e águas costeiras rasas. R$ 5. Encontrada em todo o país, a garça branca grande é caçada para a retirada das egretas, penas que se formam no período reprodutivo, para fazer chapéus. Mora em lagos e rios e come peixes. R$ 10. Típica de fauna brasileira e de outros países latino-americanos, a arara vermelha grande. Habita principalmente florestas e gosta de se alimentar do fruto do buriti e de coquinhos. R$ 20. O mico-leão dourado é considerado o símbolo da luta pela preservação das espécies brasileiras, ameaçadas de extinção. Ele pode ser encontrado na região montanhosa do sudoeste do Rio de Janeiro. A de R$ 50. Terceiro maior mamífero terrestre carnívoro do mundo, atrás do tigre e do leão, a onça-pintada, apesar de ameaçada de extinção, ainda existe na Amazônia e no Pantanal mato-grossense. R$ 100. O peixe-garoupa verdadeira é um dos mais conhecidos entre os que vivem nas costas do nosso país. Pode atingir 1,2 metro de comprimento. Algumas surpresas. Pegue uma cédula de modelo novo e siga as dicas para descobrir segredos bem legais. Marca d'água. Segure a nota contra a luz e veja que na área clara a figura do bicho e o valor aparecem em tons variados. Juntando, coloque a nota contra a luz e note que abaixo do nome República Federativa do Brasil, um desenho se sobrepõe a outro no verso, formando o valor da cédula. Escondido.
Coloque a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um lugar com bastante luz, e observe o valor surgir ao lado da efígie. Surpresa! Pegue uma lente de aumento e receba o valor impresso em um tamanho muito pequeno, em várias áreas, em torno da figura da efígie, ao redor do animal e dentro do número. Alto relevo. Pelo tato você sente o relevo em algumas áreas na frente da nota, na legenda República Federativa do Brasil, na efígie, no valor e nas linhas das laterais direita e esquerda. As redondinhas. Nossas moedas retratam personagens importantes na história do Brasil, relacionados ao período colonial, imperial e republicano. 5 centavos. Traz Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi condenado à forca pela participação da Inconfidência Mineira, movimento pela independência do Brasil. 10 centavos. É possível ver o Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Na imagem, ele está numa cena que relembra a proclamação da independência. 25 centavos. Mostra Manuel Deodoro da Fonseca, proclamador da República e nosso primeiro presidente constitucional. Ele está junto das armas nacionais. 50 centavos. Traz José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, diplomata considerado o símbolo da diplomacia do Brasil para contribuir para a consolidação do nosso território. R$1. Vê-se outra vez a efígie da República. Ela está sob a proteção de um anel dourado ao redor, a referências a raízes étnicas, indígenas do país. Renovação. As cédulas do real passaram por uma atualização entre 2010 e 2013. O objetivo foi deixá-las mais modernas e protegidas. Elas têm novos elementos gráficos e segurança capazes de diminuir as tentativas de falsificação, além de oferecer recursos para o reconhecimento por portadores de deficiência visual. Então, pessoal, agora a gente vai falar aqui, eu gostaria de saber se vocês sabem como são feitas, como eram feitas, na verdade, as vendas e compras lá na antiguidade, né? Na verdade, elas não eram feitas com dinheiro, como a que nós temos hoje em dia, né? Temos ali as nossas notas, 2, 5, 10, 20 reais aqui no Brasil, certo? Naquela época era feito através do escambo, certo? O que é escambo? Escambo, na verdade, é a troca. Então, assim, quando alguém fazia escambo, eles trocavam as coisas. Por exemplo, eu tenho 1 quilo de açúcar e um viajante passou, né, pelo local onde estávamos com 1 quilo de arroz, e eles fizeram essa troca de 1 quilo de açúcar por 1 quilo de arroz, ou qualquer outro tipo de material que seja necessário para o vendedor, né, e o outro já tem, e o outro, que no caso seria o comprador, também queira aquilo que o vendedor tem, certo? Então, era assim que eram feitas as compras e vendas. Eram na base da troca, né? Era um escambo. Então, galerinha, agora vamos fazer algumas questõezinhas de interpretação, certo? Vão ser baseadas na nossa matéria de revista que nós acabamos de ler. Então, se for necessário, sempre leia de novo, né, a matéria para daí responder as perguntinhas. Vamos lá? Localize o título e copie-o. Então, a gente vai procurar o título do texto e copiá-lo ali, certo? Ó, aqui temos de olho no dinheiro, bem grandão. Então, aqui fica bem fácil de saber que esse é o título, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos copiá-lo. De olho no dinheiro, certo? Esse é o título do texto. Fácil, não é? Então, vamos para a próxima. Que objeto o menino tem na mão? Né? Vamos analisar a imagem aqui, ó. Qual é o objeto que ele tem aqui na mão? É uma lupa. Isso mesmo. Ela tem uma lente aqui, ela fica enorme. Ela melhora a nossa visão. Que objeto o menino tem na mão? Então vamos escrever aqui. Lupa.
bonitinho. Uma lupa. Certo? Temos aqui embaixo, para que ela serve? Certo? Para que serve uma lupa? Ela serve para aumentar e ampliar, né, o que se vê. Como assim? Quando você enxerga a olho nu, muitas vezes existem coisas que não conseguimos enxergar. Com uma lupa, pode ser que a gente consiga enxergar uma outra variedade de outras coisas que eram bem menores que não conseguíamos ver antes. A lupa, ela é uma lente que vai ampliar ali a nossa visão e vamos conseguir enxergar as coisas como se elas estivessem mais próximas de nós, certo? E temos também aqui a última. Para que é necessário uma lupa para ficar de olho no dinheiro? Vamos lá. Isso aqui temos que pensar. Para que é necessário uma lupa para ficar de olho no dinheiro? Isso é porque as notas, elas têm segredos, certo? Símbolos. Vamos escrever aqui. Símbolos, porque nas notas, vamos lá. Porque nas notas existem símbolos escondidos, certo? Nas notas tem símbolos escondidos, né? Que você precisa de uma lupa para poder enxergar, para colocar a nota bem pertinho, certo? Né? As cédulas. Também existem outras coisas que precisa da visão, precisa da luz, certo? E a lupa, ela vai servir para poder enxergar principalmente esses escondidos, né? Que seriam os bem pequenininhos. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula.